E nesse vídeo você vai conferir comigo os pontos positivos e pontos negativos do Redmi 9T. Eu já estou alguns dias com esse monstrinho aqui da Redmi e nesse vídeo eu vou te contar o que eu estou gostando e o que eu não estou gostando do dispositivo. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E bora pro vídeo! Vamos começar então pelos pontos positivos, porque ele tem vários. Pontos negativos ele tem alguns e eu vou explicar um por um logo logo. O primeiro ponto positivo desse dispositivo aqui é o seu som estéreo. Nós temos som na parte de cima e também na parte de baixo, algo que na faixa dos R$ 1.200 a R$ 1.300 nós não temos outros smartphones que oferecem esse tipo de qualidade, 24 bits, e também áudio estéreo para você ouvir sua música, jogar o seu jogo, sem se preocupar de ficar tampando as saídas de áudio e é mesmo assim você conseguir ouvir o seu som. É algo muito bacana e dá uma imersividade no aparelho muito legal. O segundo ponto positivo que eu achei muito bacana aqui no Redmi 9T é em relação a isso aqui, ó, tá aqui na parte de trás. Suas câmeras e a sua qualidade. Tudo bem que ele não é um aparelho assim, nossa, que aparelho top, que câmera top. Mas pela faixa de preço dele, ele conta já com câmera ultra-wide e câmera principal de 48 megapixels, coisa que é muito difícil da gente ver nas outras marcas. Normalmente o que eles fazem? Colocam uma lente macro no lugar da ultra-wide. E eu acho isso uma burrice porque a macro praticamente não tem tanta função se não tiver uma qualidade decente. E aqui com a câmera ultra-wide você tem uma ampla variedade na hora de utilizar a sua câmera. E se você precisa de uma câmera macro aqui, você só dá zoom na câmera principal de 48 megapixels que você consegue tirar fotos muito bacanas. Eu vou deixar passando algumas fotos para você ver como que é a qualidade dele. E olha, na minha opinião, é muito boa a qualidade para a faixa de preço. Claro, não dá para esperar fotos de um S10 Plus, S20 Plus, ou de um top de linha, ou iPhone 11 ou 12. Mas ele te entrega qualidades muito bacanas em relação às suas câmeras. O próximo ponto positivo é em relação à sua tecnologia de armazenamento, tá? Ele é vendido em duas versões, versão de 64 GB de memória interna e 128 GB de memória interna. E aqui nós temos uma diferença entre as memórias, as duas são positivas. Na memória de 64 GB, ele é vendido com a tecnologia UFS 2.1. Essa tecnologia ela é mais rápida do que a que vem normalmente em alguns aparelhos nessa faixa de preço, que contam com a tecnologia eMMC 5.1. Por exemplo, um aparelho que tem essa tecnologia é o Redmi Note 9, um aparelho que tecnicamente é para ser superior ao Redmi 9, mas ele está aí com essa tecnologia um pouco mais defasada. Já com a tecnologia UFS 2.1, você tem abertura de aplicativos mais rápidas, a velocidade dos jogos abre mais rápidos, então você não vai ter travamentos facilmente nesse dispositivo. E na versão de 128 GB, você já conta com a tecnologia UFS 2.2, que ela tem um bustzinho a mais em relação à velocidade, não é gigantesco, mas é algo bem legal para quem curtir bastante armazenamento. O próximo ponto positivo do Redmi 9T é o seu carregamento, mas não carregamento da tomada, tá? O seu carregamento reverso, isso mesmo, ele herda a mesma característica que tem no Poco M3. Aqui nós temos 6.000 mAh de bateria, uma bateria bem grande, bem generosa, e ele tem carregamento reverso para você carregar outro dispositivo, tá? Infelizmente esse carregamento aí, ele é de apenas 2.5 watts. É uma velocidade reduzida, mas se você estiver precisando ajudar alguém a carregar alguma coisa, ou pelo menos não desligar o aparelho do seu amigo, já ajuda bastante, tá? E se você quiser carregar uma caixa de som, por exemplo, você está numa festa ou coisa do tipo, isso daí ajuda muito e olha, é um ponto positivo você ter um carregador já na sua mão e no seu bolso. O próximo ponto positivo eu acho que é um pouco controverso. Nós temos aqui um desempenho muito bom para a faixa de preço. Muito bom entre aspas, né? Nós temos aqui Snapdragon 662, um processador que dá conta do recado de todos os aplicativos, tem um processamento bem bacana para jogos também, mas ele virou o famoso 632. Quem conhece aqui os vídeos e também acompanha tecnologia há um pouco mais tempo, sabe que o Snapdragon 632, um processador um pouco mais antigo, ele era usado em vários aparelhos, muitos, mas muitos mesmo. Todo mundo usava o 632 porque era um processador
muito bom, muito competente e com preço muito acessível. E o 662 ele virou isso. Ele está aqui, está na Motorola, está em várias marcas sendo utilizado como um intermediário bom, bonito e barato. Bonito nem tanto porque não dá para ver ele direitinho lá dentro, mas é um processador que dá conta do recado para tudo que você precisar utilizar no dia a dia. Tem um desempenho muito satisfatório para você jogar e também para você utilizar no seu dia a dia tranquilamente. E o último ponto positivo do Redmi 9T, eu só vou falar ele se você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Mas antes de falar sobre ele, deixa o seu like, tá? Vamos lá, o sexto ponto e último ponto positivo do Redmi 9T é o que vem dentro da sua caixa. Nós temos lá na caixa uma capinha transparente que já vem inclusa, para você não ter que sair correndo aí comprar uma capa, e já vem também uma película já inclusa também no aparelho, tá? Você não precisa aplicar, é uma película de plástico, mas ela já ajuda a evitar arranhões aí de chaves e utensílios um pouco mais pontiagudos. Ela não vai te proteger de quedas, mas é algo que te ajuda bastante porque você não vai encontrar película e capinha tão rápido para aparelhos assim. Isso é um ponto muito positivo se nós olharmos as outras marcas, por exemplo a Samsung, que não manda capa, não manda película e quer que você se dane em relação a isso. Ela põe lá a tela mais cara do mercado e também não coloca uma proteção, propositalmente para derrubar o aparelho e você ter que comprar outro, provavelmente. Mas nós temos também um outro ponto junto, que é a proteção contra splashes de água, tá? Ele tem uma proteçãozinha, não é para você mergulhar na piscina, mas se você derrubar água sem querer, derrubar no vaso, por exemplo, você tira rapidamente, seca e provavelmente não vai dar problema, não é garantido, tá? Mas se você derrubar água por cima, é bem mais garantido que ele não tenha problema do que você derrubar no vaso. Então se você for no banheiro, deixa o celular na sala. E agora vamos falar dos pontos negativos do Redmi 9T. Ele não é um aparelho perfeito, mas ele tem alguns pontos que eu tenho que te contar antes de você comprar ele, tá? Vamos começar pelo primeiro ponto, que é sobre as suas câmeras. E mais precisamente sobre as gravações, tá? Aqui nós temos apenas gravações a 30 frames por segundo, limitadas a 1080p. O 1080p, beleza, o processador provavelmente não aguenta 4K. Mas os 60 frames ele aguenta e eu já vi outros dispositivos com o Snapdragon 662 rodando a 60 frames. Infelizmente a Xiaomi não colocou 60 frames nele, é um ponto negativo que você tem que ficar atento antes de você comprar, porque se você usa muito gravação, pode ser que você tenha problemas na hora de utilizar o Redmi 9T. Claro, a Xiaomi ela pode soltar isso daí futuramente, mas se a gente ficar esperando, acaba que a gente se prejudica dependendo da marca. O segundo ponto negativo que eu encontrei nele, vocês devem ter percebido que quando eu falei da câmera, eu não mencionei a câmera frontal. A câmera frontal, ela tem uma qualidade até que legal, mas é uma qualidade básica. Eu achei a câmera dele bem básica pelo que ele se propõe. Poderia ter um pouco mais de nitidez e também não ser tão esbranquiçada quando a gente tira fotos do rosto. Eu achei que a câmera pode ter um pós-processamento melhor em relação à Xiaomi. Eu tô sentindo aqui que ele tá igual o Poco M3 quando foi lançado. A câmera frontal dele estava muito mal otimizada. Talvez possa ser corrigido com uma atualização também. Então fica um ponto negativo aí no ar para você que está querendo comprar ele. A câmera frontal dele não é das melhores, mas também não deixa tanto a desejar. Você deve ter visto aí passando algumas fotos para você ter uma noção. O próximo ponto negativo é em relação ao sistema da Xiaomi. Aqui, se você dá uma olhadinha na minha tela, ó, vou até abaixar o brilho um pouquinho para você conseguir enxergar melhor. Pera aí. Aqui na minha tela você pode ver que tem duas pastinhas. Uma pasta escrito, acho que aplicativos, não consigo ver ao contrário, é apps, e a outra jogos, se eu não me engano. Isso, mais apps e jogos. Essas duas pastas não foi eu que mexi, elas já vêm por padrão no sistema. Ela já vem com esses aplicativos e já vem com esses jogos, tá? São bloatwares que se chama. Quando vem com muito aplicativo assim já no sistema, isso se chama bloatware. Aqui tem um ponto positivo que você pode desinstalar, mas se alguma pessoa mais leiga compra o aparelho e larga aqui, com o tempo ele vai querer abrir, vai começar a mandar notificação para você jogar, aí vai começar a aparecer um monte de notificação e talvez você não goste, mas o ponto positivo é que você consegue desinstalar todos eles. Então eu recomendo, se você não for jogar ou não for utilizar um dos aplicativos, desinstala todos eles para não gastar bateria e memória RAM desnecessária.
E o próximo e último ponto negativo, você deve ter percebido que eu falei das câmeras traseiras, mas eu não falei que ele tinha uma câmera macro, mas sim, ele tem. E é uma câmera macro de 2 megapixels. E eu já te dei até um exemplo, né? Se você quiser tirar uma foto com macro, você pode dar um zoom de 5 a 6 vezes, distanciar um pouquinho do objeto e ter uma foto macro muito melhor do que com a câmera macro inclusa aqui. A Xiaomi ela colocou aqui uma câmera macro só para dizer que é quad câmera, porque assim, na minha opinião, uma câmera macro de 2 megapixels, sendo que você tem uma câmera de 48 com um zoom digital de até 10 vezes, você acaba tendo uma qualidade melhor por conta da abertura da lente em relação a macro com abertura 2.4, que é uma abertura bem escura. Em relação a isso, é o único ponto negativo em relação às câmeras. A Xiaomi ela colocou um sensor aqui que praticamente não tem qualidade suficiente para você utilizar e o próprio sensor principal consegue, vamos dizer assim, se sobressair em relação a ele. Então, galera, esses foram os pontos positivos e negativos sobre o Redmi 9T. E eu quero saber de você, o que você acha desses pontos positivos e negativos? Você acha que algum deles vai deixar você com o pé atrás de comprar ele? Me conta aqui nos comentários, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Me segue no Instagram que está passando aqui do lado. Qualquer dúvida que você tiver, me manda uma mensagem, beleza? Ah, e se quiser comprar ele, links aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.